Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nessa alegria do tempo pascal, nosso Senhor vem a nós e se apresenta. Se apresenta a nós, pois nos quer próximos a Ele, nos quer perto dEle. E por isso Ele vem e se revela nas aparições. Vemos as aparições do Senhor nos 3 primeiros domingos deste tempo, onde nosso Senhor vem e se mostra como ressuscitado, como aquele que venceu a morte. Ele se apresenta às mulheres, ao longo de toda a oitava, mostra as aparições do Senhor aos apóstolos, aos discípulos. No segundo domingo, nosso Senhor se apresenta novamente, se revela e faz com que os apóstolos vejam, o toquem, sobra sobre eles o Espírito Santo, ele concede a graça de perdoarem os pecados, cura com um toque a incredulidade de Tomé. No terceiro domingo retoma essa aparição e faz com que os apóstolos estejam próximos a ele. E tudo isso revela-se então como o Redentor. Depois nosso Senhor, no domingo passado, se revela como o bom pastor. E hoje nosso Senhor se apresenta a nós como sendo a videira verdadeira. E em todo esse caminho, nosso Senhor quer então mostrar-nos quem Ele é, para que possamos conhecê-lo e termos intimidade com Ele. Ele mostra a confirmação das Escrituras, se mostrando como Redentor, mostrando como aquele Messias prometido que desde lá do Gênesis já fora profetizado e ao longo de toda a história da salvação, passando por Abraão, Davi, Moisés, pelos profetas, pelo anúncio dos profetas, mostrando que ele é aquele que viria, que anunciaria, que redimiria, que libertaria o povo, que tomaria sobre si os nossos pecados e que venceria, ressuscitaria ao terceiro dia. Como bom pastor, pega aquela primeira forma de revelação de Deus a Moisés, eu sou, e se apresenta, eu sou, e confirma aquilo que fora dito pelos profetas, o bom pastor, aquele que guia o povo, aquele que cuida do povo, aquele que vai atrás das que estão perdidas e desgarradas, aquele que fortalece, aqueles que cuida. E hoje nosso Senhor se apresenta como a videira verdadeira, retoma e mostra que é Deus. Eu sou a videira verdadeira, aquele que veio para que se unissem a mim. E assim, esse entendimento no contexto eclesial. E por quê? Porque na Sagrada Escritura há muitas formas que o Senhor se utiliza para expressar a realidade eclesial. É o redil, a vinha e a videira. São algumas das formas. E esse contexto mostra essa realidade de união com Ele. Isso tudo podemos ver, por exemplo, essa realidade de pastor e de vinha, que o domingo passado e esse tem, numa continuidade, a liturgia abarca a partir do Salmo 80, onde, em primeiro lugar, no Salmo 80, fala da realidade do pastor. Ó pastor de Israel, prestai ouvidos, vós que a José apacentais com o rebanho. Retoma lá o Gênesis, no Pentateuco, onde, naquele contexto, o Senhor era quem guiava o povo, guiou Abraão, Isaac, Jacó, guia o povo ao Egito, José o salvando e organizando tudo, mostra as dificuldades e depois apresenta essa realidade do povo, a videira. Arrancastes do Egito esta videira, este teu povo que no Egito cresceu, e expulsastes as nações para plantá-la, toda a região da terra de Canaã, que ali prefigurava a terra prometida, que é o céu. Essa terra física, o Senhor
tira todos os povos para que o seu povo ali estivesse. Esta realidade de videira também pode ser vista em outras passagens, como por exemplo no Cântico da Vinha, em Isaías, onde no capítulo 5 ele vai justamente apresentar esta realidade do povo como a vinha do Senhor, como a videira do Senhor. No Evangelho, nosso Senhor também utiliza exatamente esta forma. Por exemplo, na parábola dos vinhateiros, onde no capítulo 21 de São Mateus, o Senhor apresenta essa realidade. Esta realidade onde nosso Senhor prepara o terreno, planta a vinha, cuida, cerca, coloca um lagar, coloca uma torre, aluga vinhateiros a fim de que eles possam cuidar da vinha e produzir frutos. No entanto, estes querem os frutos somente para si, querem usufruir somente e não levar a Deus. E é exatamente esse ínterim que, nesta parábola, o Senhor quase que faz a união das duas realidades de pastor e de vinha, que começa a ser apresentada no Salmo 80, e que o Senhor tem esta continuidade. Mas hoje o Senhor apresenta algo a mais. Ao falar desta realidade divina, ele se apresenta como algo novo, algo mais profundo. Ego sum vitis vera. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira. Nosso Senhor apresenta esta realidade de ser Ele o cumprimento da promessa a Abraão. São Paulo vai, ao desenvolver a teologia de Abraão, da promessa feita a Abraão, mostra que Isaac era aquele que prefigurava o filho e por meio dele todo o povo que viria. Mas é no Senhor, é em Jesus que isso se dá plenamente. É Ele a videira, é Ele o filho, é nele que somos um povo, pois unidos a Ele fazemos parte do seu corpo místico. E por isso este sentido eclesial do corpo místico de Cristo, aonde somos enxertados. São Paulo vai apresentar esta realidade na carta aos Romanos, na carta aos Coríntios, na carta aos Efésios, aonde ele apresenta e expõe que nós, como povo do Senhor, enxertados nele pelo batismo, animados pelo Espírito, somos parte deste corpo. E como um corpo tem muitos membros, a mão, o pé, a cabeça, os olhos, cada um é disposto de coisas diferentes, nenhum faz a mesma coisa. São muitos membros, mas as funções diferentes, porque a mão não faz a mesma coisa que o pé a mesma coisa que o ouvido ou os olhos, mas tem esse sentido a mais. Pois, animados por um Espírito, Deus designa cada um a fazer uma função, e esta função é para dar fruto, para a glória dele, e nosso Senhor que anima e impulsiona. Por isso, Santo Agostinho, ao comentar essa passagem, mostra que nosso Senhor, revelando-se desta forma, eu sou a videira. Ele diz que nosso Senhor usa dessa imagem para que ele se expresse como a cabeça da igreja e nós como os seus membros. E ainda, falando desta realidade da união da videira com o ramo, do ramo com a videira, ele diz que os ramos que estão na videira não a favorecem em nada. O ramo não dá vida à videira, não lhe dá nada, ao contrário, recebe dela, tira dela a vida. E a videira não recebe nada do ramo, mas ao contrário, a videira dá. Assim é o Senhor, Ele dá a vida por nós, Ele se dá a nós, e dando a nós, Ele quer justamente essa seiva, a graça, que possamos produzir muitos frutos de santidade, frutos verdadeiros de conversão, frutos que demonstrem esta nossa união com Ele. E São João Crisóstomo, comentando sobre o que são estes frutos, nos diz:
por fruto refere-se à vida. E mostra como, sem as obras, ninguém pode estar ligado a Ele. E essas obras são essas obras que demonstram a nossa unidade com Cristo. A imitação dEle. O viver segundo Ele. Porque, por vezes, a gente acaba vivendo de aparência. E, na segunda leitura, São João nos adverte, nos chama a atenção, pois não podemos amar, não podemos agir somente por palavras e de boca, mas devemos fazer com ações de verdade. Não podemos ser católicos de BGE que fingem estar ligados à videira, mas ao contrário, devemos ser de fato. Devemos ser católicos de fato. Ser católicos que busquem verdadeiramente estar unidos a Cristo e resplandeçam esta unidade. Onde um católico que não vá à missa, um católico que não busca os sacramentos, que não se confesse, que não é um católico. É um ramo seco, está ligado meramente por aparência. E nosso Senhor nos diz no Evangelho que se é assim, o ramo seco ele corta. Não devemos querer ser cortados, viver de aparência, mas ao contrário, devemos buscar estar unidos, estar na igreja, buscar verdadeiramente a Deus. Isso São Paulo nos dá, por exemplo, na primeira leitura. Ele quis estar na igreja, ele quis estar com os apóstolos, com os discípulos. E apesar do contexto onde ele era rejeitado, porque tinha perseguido outrora a igreja, Barnabé dá testemunho, ele se converteu, ele anuncia Cristo, ele realmente prega, ele mudou. Então é recebido e ele demonstra essa união com o modo como ele age, com o modo como ele anuncia a verdade, com firmeza, como anunciar com convicção, sem ter medo. Foi perseguido, a gente vê que foi perseguido na primeira leitura. A gente vê nas suas cartas o como ele foi perseguido, as intempéries a qual sofreu, mas não teve medo, ao contrário, que realmente estar unido a Cristo, que realmente mostrar esta união com Ele. E ele anuncia assim, com firmeza, com convicção, porque sabe que o maior bem que podemos dar a alguém é justamente isso, é Cristo, pois é Ele o caminho. É anunciar verdadeiramente a verdade, mas anunciar a verdade, não as ideologias, não as superficialidades, não o que um grupinho pensa, o outro acha, o que eu gosto, não é isso. É a verdade é uma pessoa, é Cristo. São Paulo que encontrou o Senhor indo no caminho a Damasco, ele encontrou o caminho que é Cristo. É apresentar aos outros este caminho. E no caminho, ver a verdade e ter a vida. E assim estar unido à videira. É isso que o Senhor nos pede, é isso que Ele quer de nós. E podemos olhar assim para a nossa vida, o como agimos. Por exemplo, os pais. Os pais que prometem no matrimônio a educar os seus filhos na fé, a aceitar os filhos que Deus os confia e educá-los na fé. O maior presente que um pai pode dar ao seu filho não é um iPhone 50 ou de, sei lá que geração, mas ao contrário, é o batismo. Não é dando presentinhos, viagens e tudo mais que ele vai ser um bom pai por isso, passando a mão na cabeça, aceitando tudo que o filho quer e deixa e mimando. Ao contrário, o maior presente que o pai pode dar é o batismo, é fazê-lo filho de Deus. É fazê-lo unido à videira, membro da igreja, membro do corpo místico de Cristo. É educá-lo na fé de verdade. É educá-lo com firmeza, mostrando a verdade a ele, fazendo com que ele cresça. Não só estando ligado pelo batismo, mas ao contrário, buscando crescer na fé, buscando estar com Cristo verdadeiramente. Por isso que o pai deve cobrar, deve ser firme, deve animar, para que ele possa ir mais para frente e ir avante. Podemos também ver a nossa realidade para com os outros. Por exemplo, quem é o bom amigo?
Por vezes, a sociedade apresenta o amigo como um colega, um conhecido, ou melhor, um cúmplice, que se juntam para fazer e para acobertar uns aos outros. Não, isso não é amigo, isso não é amizade. Amizade é aquilo que coloca a pessoa no caminho, que mostra a verdade, que leva à verdade, que sabe corrigir. Olha, você está fazendo algo errado, isso não pode, não dá, não pode continuar assim, tem que ser diferente. Esse é o bom amigo, que diante do acerto anima, é isso mesmo, continua, mas que diante do erro fala, não, não dá para continuar assim. Hoje somos membros de Cristo e como membros deste corpo, membros da igreja, ramos que estão unidos à videira, devemos buscar permanecer nele, estar sempre mais unidos a ele, sermos verdadeiramente parte deste corpo. E assim o fazemos quando, em primeiro lugar, ouvimos a palavra de Deus, como quando escutamos aquilo que Ele quer de nós, aquilo que Ele quer nos ensinar, e buscamos seguir, entender, seguir e manifestar aquilo que Ele nos manda, guardando os seus mandamentos, apresentando com os nossos atos verdadeiramente a nossa unidade, a nossa união com Cristo. Esses são os frutos de vida. Não um agir por agir, mas um agir com Cristo, um agir com Ele. E assim glorificamos o Senhor. Assim damos glórias a Ele, pois somos verdadeiramente seus discípulos, parte desse corpo. A Virgem Santíssima, ela é modelo e membro excelentíssimo do corpo de Cristo. Ela soube em tudo escutar e fazer o que Ele pedia. Ela, como nossa mãe e nossa mestra, ela também nos ensina a fazê-lo, a fazer o que Ele diz, a escutar a sua voz e seguir aquilo que Ele nos diz, que assim o façamos e que ela, a Mãe de Deus e nossa, interceda por nós, para que sejamos ramos que estejam verdadeiramente unidos à Igreja e assim possamos dar muito fruto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.